para gravar, tá? Para ficar separado, que depois fica mais fácil para a gente poder postar, né, as apresentações. Está demorando um pouquinho para gravar. Aqui eu cliquei. Ana, você quer explicar como que a gente fez ou eu explico? Então, podemos então, equipe 6, então, né, já estão aqui a postos, as representantes, podem aí começar, tá bem? Gente, boa noite. Pode falar, Ana. Nós fizemos uma gravação, né, através do Google Meet, para passar para vocês sobre o nosso trabalho, que o tema do nosso projeto é sobre a cultura indígena, né, e que, por ele abordar, assim, várias disciplinas, as principais disciplinas são História e Geografia, né? Aí a gente vai passar para vocês. Só complementando, porém o nosso trabalho também é extensivo às disciplinas de ciências e de língua portuguesa. Eu que vou apresentar, né, gente? Estava esquecendo. Oi, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Eu e a minha equipe, a equipe 6, nós decidimos apresentar para vocês o nosso projeto interdisciplinar, né? Meu nome é Ana Paula e eu vou começar falando para vocês um pouquinho do nosso projeto. O nosso tema é sobre a cultura indígena e o título do projeto é Riquezas Indígenas Herdada pela Sociedade Brasileira. O nosso público-alvo nós decidimos direcionar no 4º ano do ensino fundamental. A gente decidiu trabalhar com essa idade, né? Na introdução, gente, a gente já colocou um pouco da justificativa do porquê que a gente escolheu, né, trabalhar esse projeto, trabalhar esse tema, porque um dos motivos também é porque a gente pode trabalhar com várias disciplinas nele, né? Ele abrange várias disciplinas. Então, na introdução, a gente colocou que a gente escolheu devido ao conhecimento histórico brasileiro que os indígenas trazem para a gente, né? Ele influencia muito no nosso cotidiano, através das expressões que eles deixaram e ainda deixam muita coisa para a gente, as palavras, né? Que foram incorporadas, a culinária, as modificações sofridas também com o decorrer dos anos. E também, na introdução, a gente se deparou com um problema, que a gente se reuniu para tentar desvendar, para tentar saber como que a gente ia trabalhar esse tema, né? Como que a gente ia elaborar essas questões, essas atividades, as aulas. Então, a gente queria que a construção desse conhecimento, né, fosse refletida pelos alunos dentro da sala de aula. E durante todo esse projeto, a gente procurou observar com ele, observar como que foi. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como que ele vai impactar diretamente, né, na vivência desses alunos durante essas atividades. Agora, Thais, eu vou falar para vocês um pouquinho dos objetivos. Vai falar sobre os objetivos. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, vou falar um pouco sobre os objetivos da nossa pesquisa. Os objetivos gerais, nós temos como objetivo geral destacar e valorizar que a história dos povos indígenas, principalmente os aspectos relativos à cultura, à linguagem, culinária, tem características marcantes da nossa sociedade atual. A gente está falando da brasileira, né? E para que os discentes, né, os alunos da educação básica, possam ser incentivados a tomar consciência de que os indígenas
indígenas são uma inspiração para nós, né? E trabalhar atividades didático-pedagógicas que enfatizem os estudos e pesquisas a respeito dessas comunidades. Os objetivos específicos são destacar que na nossa língua oficial brasileira, né, que é a língua portuguesa, possui inúmeras palavras de origem indígena. Demonstrar as diversas crenças que temos como exemplo as de simpatia e cura, que são bastante conhecidas e utilizadas, inclusive por nós, creio que até por vocês, né? Que são originárias também da cultura indígena e são utilizadas, realizadas, né, com produtos naturais. Mostrar ainda que é possível realizar as atividades que trabalhem com palavras indígenas presentes no nosso vocabulário, como brincadeiras lúdicas, né, como caça-palavras, forca, dinâmicas em quadro, né, evidenciar também os alimentos que utilizamos na nossa culinária contemporânea, que foram bastante utilizados pelos indígenas, né, e as disciplinas que são envolvidas no nosso projeto são História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. Agora, a Laís vai falar um pouco para vocês. A gente fez todo o nosso projeto interdisciplinar através da BNCC, né? E o nosso projeto, ele abrange as competências 3 e 5 da área de linguagem, ciências humanas e sociais. Agora eu vou falar um pouquinho do primeiro plano de aula que a gente fez, que a gente elaborou, que a gente decidiu fazer um tipo de aula introdutória nesse primeiro plano de aula. A gente resolveu fazer com muita conversa, com algumas perguntas, né, para a gente incentivar os discentes a pensarem no que eles já sabem, lembram, que eles já ouviram falar dos povos indígenas, né? Aí, primeiramente, a gente começou recordando com os discentes um pouco da história do descobrimento do Brasil, né? Que eles já estudaram um pouco. E depois começamos com o tipo de problematização do tema riqueza indígena. Aí, logo após essa problematização, a gente decidiu passar um vídeo nessa primeira aula, que conta um pouco da história indígena, mostra como eles vivem, seus costumes, sua alimentação, e o porquê que eles são tão importantes para a nossa sociedade. Aí, logo em seguida, a gente já começou a explicar sobre os indígenas, aprofundando um pouco mais, mostrando alguns mapas onde fica identificada a região de moradia dos povos indígenas. E logo depois a gente passar o vídeo, a gente decidiu entregar um caça-palavras para eles, para eles acharem algumas palavras que foi mostrado e conversado durante a aula, mostrado durante o vídeo. E foi mais ou menos isso na primeira aula. Aí nessa aula a gente usou de diversas disciplinas, a gente colocou que é História, Geografia, Ciências e também a língua portuguesa. Agora a Ana vai falar da nossa segunda aula. A segunda aula, ela também abrange várias outras disciplinas, né? As mesmas que a Laís falou, mas ela abrange principalmente a de língua portuguesa, né? Que o tema da aula é assim: expressões de origem indígena em nosso dia a dia. Então, né, os alunos eles vão aprender todas aquelas palavras, né, que têm origem indígena. Então, o objetivo principal dessa aula é destacar essas palavras de origem que foram incorporadas em nossa língua, através de indagações, reflexões, e, posteriormente, vídeos, jogos para melhorar a absorção dessa aprendizagem. Nós fizemos a metodologia da primeira etapa, que aí a gente ia ler com a turma um slide, né? Teriam essas palavras. E a segunda etapa, a gente iria ouvir uma música do programa infantil, Cocoricó, que eu achei bem interessante, que é da TV Cultura.
E na terceira, a gente iria fazer indagações, perguntas, entendeu? Sobre o que eles entenderam, se eles já conheciam algumas palavras, provavelmente conheciam, né? Porque tem bastante palavras que foram integradas, né? A nossa língua portuguesa, dicionário. E na quarta etapa, a gente iria dividir os estudantes em grupo para uma dinâmica, para fazer essa pergunta e resposta, escrever no quadro. Seria uma dinâmica também bem interessante. Aí, agora a terceira aula. Gente, eu vou falar para vocês um pouco da terceira aula, né, que envolve as disciplinas de História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa, com o tema Alimentos e Receitas deixadas pela cultura indígena. O tempo das nossas aulas, gente, de todas as aulas, são aproximadamente 50 minutos. O objetivo da aula consiste em trazer o conhecimento da origem dos alimentos e receitas que são ainda bastante utilizadas por nós, né, que foram deixadas pela cultura indígena. E para os alunos reconhecer quão importante essa cultura foi para nós, que foi e é, né, porque nós ainda utilizamos muito dela em várias questões, na nossa cultura, na nossa culinária, na nossa língua, né? E aí, aqui, a gente tinha um conhecimento prévio, a gente ia retomar o que os alunos já sabiam, né, indagar o que eles já sabiam, que foi o conhecimento que eles adquiriram, que já era o conhecimento de mundo, e os das duas primeiras aulas, né? E aí, a gente ia pedir para que eles conversassem previamente também com seus familiares e perguntar se alguns hábitos dos familiares conseguissem falar alguns hábitos que são utilizados por nós, que era originário dessa cultura, né? Aí nós íamos discutir com os conhecimentos prévios e pedir que cada aluno leia sobre a conversa que tiveram com seus familiares. E daí, a partir disso, a gente tem uma intenção prática, né, de mostrar os alimentos, alguns alimentos ou algumas receitas prontas, né, para os alunos verem, degustarem, né, mostrar um vídeo sobre alimentação indígena para eles, e ao final da aula, entregar um caça-palavras, né, ai, gente, desculpa, mas entregar esse caça-palavras e aí sim degustar e observar essas receitas e alimentos indígenas com a intenção de memorização desses alimentos. Agora a aula 4. Eu vou falar um pouquinho da nossa quarta aula. A gente resolveu fazer uma aula lúdica, como se fosse um tipo de feira de ciências, mais sobre os indígenas, né? Com diversas atividades, brincadeiras. Aí a gente pensou em trazer alimentos, alguns pratos típicos da culinária indígena. Aí, para que assim, né, eles possam escolher qual atividade eles queiram participar, algumas atividades até eles que vão criar, porque a gente pensa que eles precisam fixar bem todas as aulas que eles tiveram ao decorrer das semanas, né? E nada melhor com que fazendo brincadeiras, levando alimentos para eles ter um pouco de diversão, né? Porque criança fixa bem quando brinca, alguma coisa assim, né? Aí a gente resolveu fazer essa aula lúdica. Que assim eles vão poder escolher de qual atividade eles querem participar. E foi mais ou menos isso essa aula lúdica. Aí a Ana vai explicar a última aula para vocês. Na verdade, gente, essa aula lúdica, ela foi o encerramento mesmo das aulas, né, do nosso projeto, só que ainda a gente tinha o processo de avaliação.
E a gente decidiu fazer esse processo de avaliação em uma outra aula, né? E a gente colocou aqui que esse processo de avaliação ele é fundamental para ver o que ficou para esses alunos, né? Para ver também a satisfação, observar, analisar a satisfação que eles tiveram no decorrer desse projeto, ao realizar as atividades propostas por nós. E aí eu coloquei assim, nós colocamos que na avaliação do projeto será necessário. Aí, primeiramente, a gente iria fazer uma reunião com os professores, justamente para discutir, né, como que foi esse processo, como que os alunos reagiram a cada atividade, se houve alguma evolução, né, no decorrer do processo. E depois a gente colocou que é fundamental que os estudantes, junto aos professores, reflitam sobre as dificuldades encontradas para transformá-las em aprendizagem. Logo após, nós pegamos como exemplo a escola de Jaguaré, lá do Espírito Santo, que foi que a professora Elaine deixou no campus para a gente, né, o artigo sobre avaliação. E lá fala que nessa escola eles sentaram em círculos, né, depois de cada bimestre, no fechamento, eles sentavam em círculos para discutir, debater o que ficou absorvido, inclusive o que foi absorvido, inclusive com os alunos. Então, foi o que a gente fez. Depois do projeto, nós decidimos fazer uma aula com os alunos, onde todos participaram, inclusive os professores, e lá eles debatiam o que foi bom, qual foi a dificuldade encontrada. E esse tipo de avaliação chama avaliação de convivência. Que aí eles iriam fazer uma autoavaliação. E o professor também iria escutar o que ele precisava de melhorar, como que poderiam ser feitas essas atividades. E essa foi a nossa avaliação. Fazer indagações mesmo com os alunos e essa autoavaliação, né, de convivência para saber o que foi decidido. Só para complementar, gente, as nossas aulas são aproximadamente cinco semanas, que são as 3 aulas, a aula lúdica, né, que como tem muitas brincadeiras, né, então a gente deixa um espaço maior de tempo, porque nós temos muito conteúdo, né, e a avaliação, aí ficaram 5 semanas. E esse foi o nosso projeto, e foi muito gostoso de fazer, né, eu com as meninas, a gente gostou muito, porque abrange muitas coisas, e é isso, abrange muito conhecimento, tanto para nós, quanto para os alunos também. Acho que seria bem interessante realizar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, esse foi nosso vídeo. A gente teve um probleminha técnico, porque o notebook da Laís não estava conseguindo. Saiu o áudio. Aí eu tive que gravar pelo celular e me mostrar pelo notebook. Só que aí acabou que ficou só o meu áudio, não saiu o meu rosto. Tava falando. Na hora da gravação, para mim e para Ana Paula, ela aparecia. Porém, na hora da gravação, a gente não apareceu, né? Devido a esse probleminha aí. E eu queria só explicar, eu acho que ficou um pouco confuso em relação às nossas aulas. Seriam 5 semanas, né? E seriam 2 aulas de 50 minutos para cada tema, né? Então, e a outra semana seria a aula lúdica, né? Porque a gente tem muitas brincadeiras, e a avaliação. É isso, se alguém tiver alguma pergunta. Isso, mas eu acho que deu para entender sim, Thais. Né? Deu para entender sim. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para as meninas, né? Eu acho que está bem no momento. Tem uma coisa que eu acho que ficou muito claro,
vocês utilizaram ainda o termo plano de aula. Aparece vocês fazendo o projeto e não incorporando a sequência didática interativa na fala de vocês, não é? E isso quebra um pouco a sequência dos trabalhos que vocês fizeram, porque aí o projeto aparece em aulas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que a gente tem que fazer, agora, quando vocês falam, em alguns momentos, Thaís fala, retomando os conhecimentos prévios, isso é a amarração, né, que a gente faz entre uma sequência que começa com um momento e depois ele vai se amarrando. E eu acredito que é isso. E uma outra coisa do projeto de vocês que a gente tem que tomar bastante cuidado, que às vezes a gente, na escola, as pessoas não gostam de trabalhar com projeto por conta do volume de trabalho que a professora assume, não é? E aí a gente tem que pensar em estratégias que a gente possa construir junto com as crianças o que a gente vai realizar. É muito importante isso, né? Igual na aula lúdica de vocês, né? E na aula também que vocês fazem da culinária, parece que o trabalho ficou todo para vocês, não é, professoras? E isso não é uma coisa boa, porque a gente não tem que aumentar o volume de trabalho que a gente já tem dentro da escola. A gente tem que compartilhar com os estudantes essas responsabilidades. Então, eu chamo atenção para isso, né? Principalmente a aula da culinária, que é uma ideia interessantíssima, mas ela deve ser pensada de uma forma que as crianças possam construir junto com vocês, tá? E no caso da avaliação de convivência, eu acho super legal isso, essa discussão, né, entre professoras e estudantes. Acho que vocês fizeram de uma forma muito interessante, né? E é aquilo, né? A cultura indígena, a gente tem que tomar todo um espaço, né, para trabalhá-la dentro da escola, porque ajuda muito nesse entendimento, igual vocês trouxeram o dicionário, trouxeram a questão das ciências, do uso, né, de elementos da alimentação que são fundamentais para o nosso bem-estar. Vocês souberam fazer isso, né, trazendo elementos da cultura indígena, trabalhando esses conhecimentos e desenvolvendo os conteúdos necessários lá na educação básica no 4º ano. Eu achei muito, muito bacana. É um viés interessantíssimo do trabalho que vocês fizeram, não é? Muito bem pensado. Elaine, uma das atividades da nossa aula lúdica é que eu não consegui explicar muito bem no vídeo, é que a gente ficou meio cismado com o tempo. Algumas das atividades da aula lúdica são os próprios alunos que vão criar. Por isso que a gente estendeu o nosso prazo para 4 ou 5 semanas, porque acaba que vai tomar um pouco mais de tempo, mas a maioria das atividades da aula lúdica são eles que vão criar e vão desenvolver, né, essas brincadeiras e depois passar para o resto da turma escolher qual que eles vão querer participar. Isso é fundamental, né? Porque senão dá aquela impressão, né, que vocês estão fazendo tudo, aumentando o trabalho de vocês, e não é isso, né? Vocês estão processualmente colocando, né, as crianças, envolvendo as crianças nessa construção. Isso é fundamental, não é? Eu acho que fica bom. Alguém quer fazer alguma questão para as meninas? Comentários aí no chat, põe esses dedinhos aí para funcionar no chat, né? Isso mesmo. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem. Eu queria primeiro dar parabéns para as meninas, né? Eu acho que é muito legal o tema, o falar dos indígenas, né? Eu acho que é algo que a gente precisa muito de trazer, porque eu sinto que a gente está muito distante, sabe? Da cultura em si, desse resgate, sabe? De trazer para a gente a nossa história dos povos originários do Brasil, sabe? Então, é muito legal
essa temática. Então é muito importante ver que alguém trouxe, né? E aí, por curiosidade, assim, eu conheço algumas, mas fiquei curioso. Quais são as comidas, né, que vocês trabalhariam com essas crianças? O que vocês trariam da cultura para elas, assim, para mostrar? Fiquei curioso. A gente pesquisou alguns e a gente viu que a mandioca é um alimento típico deles, nativo deles de lá. A gente viu que tem até o pato no tucupi. Eu nunca comi e não sei direito como que faz, mas a gente tinha pesquisado alguns mais conhecidos na nossa sociedade, né? Que o pessoal mais conhece hoje em dia, porque acaba que a cultura indígena está bem deixada de lado. Deixa eu ver um outro aqui. Chás também, chá de boldo, chá de alfavaca. O que eu mais gostei foi isso que elas propuseram, viu, Zé Carlos? A nossa... o resgate dos chás. Achei muito legal, muito legal. O açaí também é uma fruta típica de lá, né? Porque a gente utiliza, não sei se vocês, mas aqui em casa, por exemplo, tem chá de boldo para o estômago. A minha mãe toma direto. Direto. Então, assim, está muito presente. A tapioca também, né? Isso. Farinha de mandioca. A mandioca é um alimento... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. A mandioca é um alimento como se fosse assim, o principal. Não que eles comam só mandioca, mas tudo que vai ser feito tem alguma coisa em relação à mandioca. Né? Meio que o ingrediente principal, ou independente, se não for o principal, tem a mandioca como ingrediente. É muito utilizado. Quando eu era criança, tem uma história que minha mãe conta, que trabalhou-se o dia do índio na escola, né? E eu cheguei em casa falando, eu quero comida de índio, eu quero comida de índio. E minha mãe não sabia o que eu queria, e eu queria mandioca frita. Aí no outro dia ela perguntou para a escola, o que vocês comeram aqui que ele quer? Então, a gente teve uma discussão muito interessante sobre a questão da mandioca ser inserida no cardápio das escolas públicas. Teve um tempo que a mandioca tinha sido banida desse cardápio, não é? O cardápio ele se encheu de produtos industrializados e de muito açúcar, não é? E após esse movimento, né, foi feito um movimento, principalmente depois que sancionou-se a lei que tem que ter a nutricionista, né, em cada setor da prefeitura, né, que então eles dividiram as prefeituras em setores, dependendo do número de escolas, né, e aí a mandioca passa a ser integrante do cardápio das escolas, mas teve um tempo que ela não estava presente, né. E isso é uma coisa muito, muito triste, porque ela é base para vários pratos que são excelentes, né? E só a título de curiosidade, no doutorado, quando eu fiz o doutorado na UFLA mesmo, lá no setor lá na engenharia florestal, e eu tive uma amiga desse setor que era amazonense, ela veio para fazer o doutorado. Então, ela veio aqui na minha casa, nós fizemos uma festa junina num dos dias, e ela veio e fez a tapioca para mim, do jeito que é feito com a mandioca raiz mesmo, ela me ensinou a fazer. E ela fez também um bolo de mandioca, que é muito famoso, né? E ela estava me dizendo que é o seguinte, quando se vai para a mata... você tem em algumas, principalmente as beiradas de rio, são plantadas mandiocas, por quem passa. Então, a pessoa que passa, uma caravana, um grupo de pessoas que passa por ali, aquela mandioca não tem dono, ela pode ser arrancada, comida e plantada novamente. E eu, conversando com ela, falei, mas isso hoje, Raiuma? Eu falei, isso hoje. Isso é uma tradição indígena que permanece na floresta. Então, toda beirada de rio, onde você tem as mandiocas, porque você vai comer a mandioca, você não vai arrancar a plantação inteira, você vai arrancar um pé.
e de um pé você planta novamente. E ela falando sobre isso, porque ela é engenheira florestal, né? Então ela caminha muito nos ribeirões, principalmente, né? Então isso é uma cultura que permanece do povo amazonense, né? Que é a cultura indígena que se planta, não para você, né? Mas para a humanidade, né? Achei muito interessante ela contar sobre isso. Valeu muito, meninas. É isso Professora, mesmo, só né? te falar uma coisinha antes de finalizar. Quando a gente estava construindo, né, a sequência interativa, né, que a gente fez essa sequência interativa em relação aos alimentos, eu falei, gente, seria interessante a gente fazer. Eu, inclusive, de verdade, não é porque você falou, de verdade mesmo, pensei nessa questão de realmente os alunos ajudarem a trazer os alimentos, porque tem a questão financeira, né? Porque a gente que é professor, infelizmente, não é Não dá valorizado. para assumir isso tudo, Porém, o que acontece? Daí eu voltei para a realidade, porque, infelizmente, tem criança que às vezes vai só se alimentar na escola. Então, como que eu viro para essas crianças e falo assim, tem que trazer tal coisa? E aí, às vezes, é muito, às vezes, distante da nossa realidade. Então, eu coloquei em relação a gente levar, mostrar a degustação, mas é uma coisa complexa, né? Porque nem sempre eu vou conseguir a ajuda dos alunos em relação a isso. Mesmo que seria muito interessante, mesmo que fosse muito interessante. Mas, infelizmente, está muito distante da nossa realidade. E devido a isso que a gente colocou só levar para demonstrar, para degustar, porque é com isso que inclusive a gente, né, criança, no aprendizado, vai fixar, né? Ô, Thaís, essa preocupação é uma preocupação pertinente, sim, não é? Por isso que quando a gente faz um projeto, a gente precisa pensar, né, naquelas pessoas, quem vai nos apoiar, o que é possível fazer naquela escola, com aquele público, né? E eu penso assim, o fazer, né, o fazer junto, ele requer esse olhar mesmo, esse olhar atento, né? Porque, às vezes, se eu solicitar aquele estudante que não pode levar, às vezes ele falta naquele dia, porque ele não pôde levar, e não é isso que a gente está querendo, não é? Com certeza. Então, aí a gente vê essa condição, né? Vê o que é possível. Acho que é uma discussão importante, e a gente, antes da gente solicitar, antes da gente, né, a gente está preocupado com isso, olhar. Agora, o fazer junto é algo importante, né? Que você pode construir junto ali, igual vou dar um exemplo, né? Às vezes você tem na própria escola, você tem a farinha de mandioca, você tem a própria mandioca, não é? E você não tem uma conexão sala de aula com cantina. É muito difícil você ter essa conexão. Então, às vezes, criar esses mecanismos, né? Nós que vamos trabalhar com projetos, às vezes a gente vai ter que realmente começar essas coisas, é um enfrentamento mesmo, né? Algo da gente poder pensar o que vai ser possível fazer, né? Depende muito do que a gente vai poder fazer. Ok? É verdade. Muito obrigada. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder iniciar com a outra equipe. Se alguém tiver mais alguma